boleia, não é? O carro que se dão boleias, carros particulares. Portanto, esta é que é a vida nossa aí em Moçambique, não é? Então, quantas pessoas nós temos agora? Bom, ainda não temos gente suficiente. Eu peço aos que estão a se ligar a esta live neste momento, peço para partilhar esta live. Hoje temos assuntos demasiado sérios para que hajam irmãos nossos a ficar de fora. Vou pedir encarecidamente aos que estão neste momento já em direto para partilhar esta live para pelo menos 20 pessoas, 20 grupos. Peço para fazer isso porque são assuntos da nação, assuntos muito sérios, assuntos muito sensíveis que vão determinar muita coisa no nosso país. Portanto, peço encarecidamente aos meus amigos para fazer. Bom, caros amigos, neste momento, bem, estamos agora com 42 pessoas, 42 mil pessoas, não é? 42 mil pessoas, não restam dúvidas de que o nosso canal agora é o verdadeiro rei da audiência em Moçambique, não é? Não aqueles reis, vamos deixar isso, esses não são assuntos sérios. Ok, então, caros amigos, meus irmãos, meus pais, eu queria primeiro agradecer a todos aqueles que têm se ligado a esta obra, têm se ligado a esta luta, a todos aqueles que Deus tem inspirado para que façam parte desta corrente de salvar Moçambique. Agradecemos, adoramos, louvamos, reverenciamos ao grande Deus que tem nos dado força no meio de tantos escorpiões, no meio de tantos leões, no meio de tantas armadilhas. Ele tem sempre nos dado livramento. E Ele tem disponibilidade para fazer Moçambique uma grande nação. Por isso, agradecemos e adoramos. Dizemos obrigado, nosso Deus. Obrigado, Rei dos Exércitos. Muito bem. Caros amigos, nós agora estamos com 54 mil pessoas. Já podemos começar a nossa live. O que é que nós temos para hoje? Primeiro, queria, antes, como assunto prévio para o dia de hoje, eu queria agradecer profundamente aos milhares de moçambicanos, milhares de angolanos, milhares de guinenses. Recebi essa notícia esta manhã, eu nem sabia. Alguém fez um screenshot e enviou para mim. Milhares de moçambicanos estão a enviar mensagens para líderes mundiais para tomar atenção sobre a situação de Moçambique. Um dos líderes mundiais está a receber milhares de mensagens desde ontem, o presidente Donald Trump. Estão milhares de moçambicanos a chamar a atenção para a situação catastrófica de Moçambique, para a situação da violação grave de direitos humanos que está a acontecer em Moçambique, para a situação desta fraude eleitoral que vem há cerca de 30 anos, para estas, digamos, a quebra ou eliminação de todas as liberdades individuais, a violação profunda dos direitos humanos em Moçambique. Portanto, estamos a chamar a atenção a todos os líderes nacionais, internacionais, queria dizer, a todas as organizações internacionais, para que prestem atenção ao caso de Moçambique. Se tiverem tanta atenção para o caso da Venezuela, então Moçambique também tem pessoas, Moçambique tem gente, Moçambique tem seres humanos. E o caso de Moçambique, como toda a gente sabe, já vamos por volta de 60 pessoas assassinadas, não vou dizer pessoas mortas, 60 pessoas assassinadas pelas forças de defesa e segurança, pela polícia, mandatadas pelo seu comandante-geral, o Bernardino Rafael. Portanto, queria agradecer imenso a estes moçambicanos, queria agradecer imenso a estes angolanos, queria agradecer imenso aos guinenses, mas também não só, queria agradecer imenso também aos brasileiros, queria agradecer imenso aos portugueses, agradecer imenso à população de São Tomé e Príncipe, queria agradecer imenso à população de Cabo Verde, que são os nossos irmãos desta língua portuguesa, que estão a lançar muitos e-mails, milhares de e-mails para os líderes mundiais, com destaque para Donald Trump, para prestar atenção à violação de direitos humanos, à desumanidade que está a acontecer em Moçambique. Queria cometer aqui uma injustiça, estou a ver aqui uma mensagem, dizem que a população do Zimbábue também está conosco, Zimbábue também está a fazer muita pressão, muita força a nosso favor. População também da África do Sul, do Quênia, estão também conosco, estão com Moçambique, a população do mundo inteiro, mas em especial a diáspora dos moçambicanos
que estão em vários países europeus, da América, da Ásia, que estão também nesta luta, dinamizar essas mensagens para os líderes mundiais, enviarem várias cartas. Sabemos que o Parlamento Europeu já recebeu uma carta, sabemos neste momento que o Parlamento Inglês recebeu uma carta, o Senado Americano já recebeu uma carta, sabemos que neste momento o Tribunal Penal Internacional já recebeu uma denúncia, as Nações Unidas também já receberam, a União Africana também já recebeu, há uma carta que vai enviar agora, avançar agora para a SADC. Portanto, agradecer imenso a esta diáspora dos moçambicanos que está a trabalhar de forma muito afincada, muito aguerrida para que haja salvação de Moçambique, para que a verdade eleitoral em Moçambique seja reposta. Muito obrigado a todos estes moçambicanos e todos estes amigos de Moçambique. Bom, o que nós temos para o dia 2? Primeiro ponto que nós temos da agenda é a agenda. O que quer dizer com isto? O primeiro ponto da nossa agenda de conversa hoje tem a ver com o diálogo. O diálogo marcado para hoje, dia 26 de novembro de 2024, na presidência da República de Moçambique, entre o presidente e os 4 candidatos. Informar a todo mundo. Não estou a participar nesse debate, nem virtualmente, por uma razão muito simples. É que até hoje, até a hora que nós começamos, é por isso que começamos a nossa live de forma propositada às 16h30, que era para termos certeza que até o início do diálogo nós não recebêssemos absolutamente nenhum ofício, nenhuma resposta à nossa carta. Como diz o António Muxanga, num debate, portanto, minha vênia para António Muxanga, os últimos pronunciamentos deles são, para mim, muito dignos, que ele disse que o Venâncio fez a parte dele, o Venâncio apresentou aquilo que ele entende que são as prioridades para um debate em função do que recebeu nos e-mails que o povo enviou. Portanto, o povo enviou 40 mil e-mails, eu já vos disse isso antes, o povo enviou 40 mil e-mails para mim. Desses 40 mil e-mails, nós filtramos aquilo que era o essencial do que as pessoas queriam. Logicamente que nós não íamos conseguir em uma semana ler 40 mil e-mails. É lógico que hoje a tecnologia, hoje a inteligência artificial, nos ajuda muito a fazer sistematização da informação. Então foi possível, com base na inteligência artificial, nós compreendermos o que diziam os 40 mil e-mails. E desses 40 mil e-mails foi exatamente o que nos levou a elencar aqueles pontos que enviamos para o Presidente da República como as prioridades para o tal diálogo que ia acontecer com os candidatos presidenciais. Infelizmente, o Presidente da República, a Presidência da República, o Governo de Moçambique não respondeu às questões por mim colocadas. E uma delas era ter a possibilidade de participação virtualmente, por esta via. Portanto, eu podia participar por esta via, virtualmente, à distância, não havia problema nenhum. Portanto, nenhum dos 20 pontos apresentados foi respondido. Nenhum deles. Significa que o Presidente da República, pura e simplesmente, está a criar um teatro. O Presidente da República não tem nenhuma vontade genuína de haver um debate sério, um diálogo sério para se resolver o problema da crise pós-eleitoral que Moçambique está a viver. O Presidente da República não tem de forma nenhuma preocupação concreta com a situação em que a população moçambicana se encontra agora. Com as almas, com as vidas que foram perdidas. Não tem preocupação nenhuma com os crimes, os ilícitos eleitorais que foram cometidos pelo STAI, sobretudo pelo STAI, na manipulação dos resultados, no adulteramento de documentos, na falsificação de editagens das atas. Portanto, o Presidente da República não tem nenhum interesse em clarificar isto. O Presidente da República não tem nenhum interesse em resolver o problema dos raptos e dos sequestros que nós colocamos também na agenda. O Presidente da República não tem nenhum interesse em resolver o problema do terrorismo em Cabo Delgado, que já ceifou muitas vidas até o dia de hoje. O Presidente da República não tem nenhum interesse em resolver o problema da habitação para os jovens. Muita gente diz, mas Venâncio,
esta coisa da habitação não devia lá vir. Não, eu estou a dizer que eu fiz uma proposta de agenda de acordo com os 40 mil e-mails que recebi do povo. O que eu fui pôr naquela agenda é resultado do que o povo diz que quer que seja debatido. E o povo quer que seja debatido o problema da habitação dos jovens. Então, eu lá coloquei exatamente 3 milhões de casas para os jovens em 5 anos. Colocamos também um fundo, uma linha de financiamento de 500 milhões de dólares para a iniciativa juvenil e para o empreendedorismo feminino. Estas coisas são aquelas que tocam na pele, tocam na vida das pessoas no dia a dia. Podemos discutir a reforma do Estado, podemos discutir a reforma fiscal, podemos discutir a lei eleitoral, podemos discutir a reforma do Conselho Constitucional, podemos discutir a Comissão Nacional de Eleições que nós queremos para o futuro. Isso tudo é muito bom e é bonito. Mas o povo moçambicano, os cerca de 80% dos moçambicanos que não têm os privilégios da vida folgada das cidades, esse povo quer saber o que vai comer, onde é que vai dormir. É o que este povo quer saber. O que vai comer e onde vai dormir. Isto interessa ao povo moçambicano. Por isso que nós colocamos lá, onde vai dormir. Queremos 3 milhões de casas. Isto não estou a dizer que é para o atual governo fazer isto. Estamos a trazer um debate de uma agenda nacional. A questão é essa. Seja lá quem for declarado como o próximo governo, do Venâncio, do Lutero, seja lá de quem for, a verdade é que teremos que criar um debate e um compromisso nacional a partir de agora. Que queremos uma agenda assumida pelos moçambicanos. Independentemente do governo, nos próximos 5 anos, teremos 3 milhões de casas para os jovens. Queremos 500 milhões de dólares para financiar empreendedorismo feminino e juvenil. Queremos que as famílias que perderam os seus primos filhos sejam indemnizadas para vidas perdidas. Queremos que essas famílias sejam indemnizadas. Queremos que os filhos, os que se tornaram órfãos, tenham bolsas de estudo no ensino primário, secundário e no ensino superior. Isto é o que a população nos disse. O que nós, que Deus e o povo nos permitiu ter alguma formação, estamos a discutir o quê? Estamos a discutir as reformas, estamos a discutir a separação de poderes, estamos a discutir estatuto da polícia. Isso tudo podemos discutir nós. Mas o nosso povo quer o quê? O povo quer pão, o povo quer transporte, o povo quer saúde, o povo quer segurança, o povo quer habitação. E na minha agenda que enviei, na proposta da agenda que enviei para o Presidente da República, deve, na minha opinião, constar essas questões. Portanto, não é um documento técnico, é um documento político, é um documento que reflete sentimentos, não reflete uma elaboração tecnicista de direito ou de estratégia, nada disso. Não é um documento estratégico, é um documento de política, é um documento que reflete sentimentos de um povo que está chorando, de um povo que tem um coração partido, de um povo que está aflito, de um povo que está desesperado, de uma população deprimida. É o que aquela agenda refletia. Para quem tivesse dúvidas, portanto, que isso fique claro. Portanto, resumindo, não recebi nenhuma resposta da Presidência da República, não recebi nenhuma resposta do governo de Moçambique, não recebi nenhuma resposta do Presidente da República, não recebi nenhuma resposta da Assembleia da República, não recebi nenhuma resposta do Conselho Constitucional, não recebi nenhuma resposta da Procuradoria-Geral da República. São as instituições que nós enviamos o ofício para que tomassem conhecimento sobre a nossa disponibilidade para o diálogo, mas como não havia agenda, a gente fez proposta de uma agenda para se discutir. Então não podemos sair das nossas casas, deslocarmos para ir sentar na mesa e tomar café, olhar uns para os outros. Não faz sentido.
A presidência da República vive do orçamento do Estado, vive de um fundo público, vive do erário público. Então não vamos gastar impostos dos moçambicanos para o presidente Nunes chegar ali, olhar para a cara do Venâncio, tomar um café e a gente rir-se uns com os outros. Não. Temos que gastar impostos dos moçambicanos para produzir coisas concretas para os moçambicanos, para resolver, para aliviar a dor dos moçambicanos. É isso que levou a fazermos aquela agenda. Portanto, este ponto penso que fica resolvido. O segundo ponto, o Conselho Constitucional emitiu um comunicado, penso que toda a gente já deve ter visto, um comunicado que já foi muito badalado, que passou pelas televisões todas, está muita discussão nas redes sociais, um comunicado do Conselho Constitucional que dizia, que falava um pouco sobre a situação política, social que o país vive e que dava garantias de que ia emitir o seu acórdão dentro do prazo estabelecido. A única questão deste comunicado do Conselho Constitucional é que este comunicado primeiro fala em relação às manifestações, fala dos vandalismos que estão sendo cometidos, fala da perda de bens, fala da limitação da circulação das pessoas, como direitos têm que ser salvaguardados. E na última parte, na parte secundária, na parte residual, fala da perda de vidas, num único parágrafo pequenino, que lamenta a perda de vidas. Portanto, é um documento que reflete exatamente o posicionamento do governo, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que é a mesma coisa. As vidas das pessoas estão em último plano. O que importa é o que está-se a perder em termos materiais, em termos patrimoniais, em termos da comodidade da elite que está estabelecida, que não quer parar de circular, quer circular à vontade, quer ir para a praia à vontade, quer ir ao Belém à vontade, sem perturbação, quer gozar a sua vida, quer gozar o seu taco à vontade. As vidas que se perderam ficam por último. A livre circulação, os bens materiais, o patrimônio, que esses têm patrimônio, porque o povo não tem patrimônio nenhum. É isto que o Conselho Constitucional se deu prioridade, deu enfoque a falar sobre isso. As vidas humanas ficaram por último. Portanto, é um pouco o que está a acontecer com os moçambicanos, aquilo que eu disse, a desumanidade. Portanto, o moçambicano perdeu o humanismo. O coração do moçambicano ficou um coração de pedra, ficou um coração negro. Já não tem humanismo, já não tem sentimento para os homens. A vida não interessa. O que interessa é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu posso comprar, é aquilo que eu acumulei, é aquilo que me pertence. Não a vida humana. A vida humana não tem sentido. Portanto, o comunicado do Conselho Constitucional é exatamente isso. É exatamente isso. A tentar passar uma ideia de que essas manifestações são de vandalismo. Mas vejam nas manifestações. Funcionários do Conselho Constitucional juntaram-se às nossas manifestações. Prestem atenção. Funcionários dos tribunais juntaram-se às nossas manifestações. Funcionários públicos juntaram-se às nossas manifestações. Funcionários bancários juntaram-se às nossas manifestações. Professores universitários juntaram-se às nossas manifestações. A cerimônia de graduação da Universidade Eduardo Mondlane, a maior universidade pública do país, os estudantes na cerimônia cantaram músicas exaltando essas manifestações. Onde é que está o vandalismo aí? Onde é que está o vandalismo? Não existe vandalismo nenhum. Portanto, a palavra vandalismo, a única instituição que pode ser associada ao vandalismo é o Partido Frelimo. A única instituição que pode ser associada ao vandalismo é a Polícia da República de Moçambique. Por isso que no último dia da segunda fase, da quarta etapa das manifestações, o que aconteceu? Jovens a cantar o hino nacional de joelhos na Eduardo Mondlane, a Polícia da República de Moçambique disparou, alvejou os jovens. Os carros estavam parados, só a buzinar, dispararam contra os carros. Tudo muito pacífico, dentro de um carro a buzinar, de joelhos a cantar o hino nacional, que exalta a pátria. O que a polícia fez? Temos imagens. A polícia disparou. Disparou para os carros, disparou para as casas, disparou para a população. Uma população inofensiva, pacífica, desarmada.
Esse é que é o verdadeiro vandalismo. Então eu acredito que no comunicado do Conselho Constitucional, quando se refere ao vandalismo, certamente estava a falar dessa polícia que disparou na Eduardo Mondlane para a população que estava de joelhos exaltando a pátria, cantando a favor da pátria. Não é dos manifestantes. Está mais do que provado que as nossas manifestações não são manifestações de vandalismo, as nossas manifestações não são para destruir patrimônio público, as nossas manifestações não são para criar distúrbios. A polícia é que está a criar distúrbio. Nós vamos ver tudo o resto que foi visto, todas as pessoas que saíram nos últimos 3 dias são pessoas, muitas delas ligadas ao aparelho do Estado. Ligadas ao aparelho do Estado. As pessoas que foram para a televisão de Moçambique cantar TVM Rua, TVM a baixa mentira, que a TVM até adulterou a notícia, diz que os manifestantes estavam lá a cantar contra o custo de vida. Não. Os manifestantes foram para a TVM para protestar contra a TVM. Os manifestantes foram para a TVM para dizer TVM Rua, TVM Suca. É o que as pessoas foram lá para dizer. E a TVM mentiu. Da mesma forma que o comandante-geral da polícia também mentiu quando disse que havia mais de 150 ou 140 pessoas que tinham sido feridas ou tinham sido afetadas com as manifestações e que a maior parte dessas pessoas eram polícias. Uma mentira grosseira. Um mentiroso compulsivo, vergonhoso. Vergonhoso. Então, este comunicado do Conselho Constitucional é uma mão cheia de nada, porque vem a mostrar a desumanidade das instituições públicas, a falta de sensibilidade para as vidas que se perdem. Outra questão do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, até hoje, violou a lei, violou a Constituição da República, violou a lei eleitoral, violou a lei orgânica do Conselho Constitucional, porque ainda não julgou o recurso do Podemos. Diz que o recurso do partido Podemos vai ser julgado quando forem validados os resultados ou quando for dado a conhecer o acórdão da validação e proclamação dos resultados definitivos. É uma violação grosseira da lei. O Conselho Constitucional está a violar a lei por uma razão muito simples. O número 3 do artigo 195 da Lei 15/2024, que é a lei da eleição dos deputados e do Presidente da República, diz claramente que há 2 etapas diferenciadas. Primeiro, julgar os recursos em definitivo. Atenção, julgar os recursos em definitivo. Depois de julgar os recursos em definitivo, o Conselho Constitucional passa para a fase da validação. Isso não é só a lei da eleição, mas a própria Constituição da República também fala de 2 etapas, dos recursos e da validação. E a Constituição da República diz claramente que a primeira fase dos recursos, depois é que segue a fase da validação. Portanto, o Conselho Constitucional violou a Constituição da República, violou a sua própria lei orgânica, violou a lei eleitoral, ao afirmar em público que vai dar a conhecer o julgamento do recurso do Podemos no ato do conhecimento da validação dos resultados. Não. Está totalmente errado, é contra a lei, é anticonstitucional. É anticonstitucional. Meus irmãos, vamos agora avançar para outro tema. Muito obrigado. Nós sabemos agora que estão muitos irmãos, são cerca de 114 irmãos, em direto neste momento. Vou pedir a todos que estão ligados em direto agora para partilharem esta live, partilhem a live para pelo menos 20 pessoas. Porque vamos agora dar a conhecer coisas muito sérias sobre o nosso país, coisas muito profundas sobre o nosso país. Abre bem os teus ouvidos para aquilo que vai a seguir. Vamos falar de coisas demasiado sérias, portanto vou pedir que vocês partilhem esta live para outras pessoas que neste momento podem não ter se apercebido que estamos agora em direto. Terceiro ponto da nossa agenda de hoje, para esta conversa. O que é que nós temos? As marchas do Partido Frelimo que aconteceram no sábado, dia 23 de novembro. Foi uma marcha, primeiro, como dizem os jovens, foi uma verdadeira rocha, né? Rochou. Portanto, foram buscar autocarros públicos
da empresa municipal de transportes, foram lá buscar, incluindo autocarros da Escola Prática de Matalane dos polícias, portanto, transporte público, transporte do Estado, transporte do povo, para ir recolher pessoas para tentar fazer alguma multidão, para mostrar que de fato tem uns tais 70%. Felizmente, graças a Deus, foi uma verdadeira rocha, como se diz. A Frelimo rochou por completo. E demonstrou-se de fato que não ganhou as eleições. Não tem povo, não tem base social, não tem mais apoio a Moçambique. A Frelimo já não é querida por ninguém. Ainda vimos uma mensagem muito grave. É um funcionário público a dizer que está revoltado porque foram obrigados a ir à marcha, ainda obrigados a levar os seus filhos para a marcha. Levar crianças para a marcha, mas muitos deles rejeitaram isso. Levar crianças para a marcha. Mandar crianças levantar dísticos na marcha de um partido que está sendo questionado a nível nacional, a nível internacional. Uma rocha por completo. E mais ainda, não houve disparos, não houve gás lacrimogéneo, não houve ninguém detido, não houve acusações de vandalismo, não houve nada. Portanto, a Frelimo pode marchar quando quer, onde quiser e como quiser. Não há nenhuma perturbação, não há absolutamente nada. Não há absolutamente nada. Então, a nossa polícia da República de Moçambique é polícia da República de Moçambique ou polícia da República da Frelimo? É polícia dos moçambicanos ou a polícia da Frelimo? Os outros marcham, é uma grande confusão. São tiros, são assassinatos, são prisões, são processos. Agora dizem que temos que pagar, dizem que eu tenho que pagar mais de 100 milhões de meticais por causa das perdas ou dos prejuízos causados em relação a Garcia. Que engraçado. Não? Então, os outros não. Marcham à vontade, apitam, usam bens públicos. A Procuradoria não abriu nenhum processo por usar bens públicos. A Procuradoria não abriu nenhum processo por usar estudantes da CIPOL, por usar a polícia da Escola Prática de Matalane, para fazerem parte de uma marcha partidária, usarem pessoal público, bens públicos, patrimônio público, recursos humanos públicos para a marcha de um partido. A Procuradoria não tem nada a dizer. A Procuradoria está calada. A polícia está calada. Os tribunais estão calados. Não há nada a dizer sobre isso. Por isso que as nossas marchas não vão parar, meus amigos. A nossa reivindicação não deve parar, porque a Frelimo está a mostrar, mais uma vez, que é autocrática e ditatorial. Está a tratar o Moçambique como se Moçambique fosse a sua própria loja. Então isto não podemos aceitar. Outro ponto que eu queria aqui falar, caros amigos, temos aqui mais de 100 pessoas em direto, agradeço imenso. Somos a maior audiência em direto em Moçambique e nos PALOP, está mais do que provado isso, há várias notícias que estão a mostrar isto. Vou pedir aos amigos que estão agora em direto para continuar a partilhar, que estamos a chegar ao ponto crucial, ao ponto D. Ponto crucial, partilhem cada vez mais esta live para mais pessoas. Queria falar um pouco sobre os professores. Ia falar de muita coisa, ia falar dos militares, ia falar dos polícias, ia falar dos médicos, ia falar dos juízes, dos magistrados. Estão todos estes que vocês sabem que durante este período também se identificaram com a nossa causa e eles próprios têm os seus problemas, têm as suas reivindicações. Por isso que na nossa agenda que enviamos para a Presidência da República, queríamos um compromisso para em 6 meses se responder positivamente ao caderno reivindicativo dos juízes, dos procuradores, dos médicos, dos professores, dos profissionais de saúde, dos militares, dos polícias e dos reservistas. Nós queríamos que isso acontecesse. Queríamos que isso acontecesse. Claro, um grupo também que é sempre esquecido. Os reformados. Reformados estão a ser roubados, estão a ser humilhados, estão a ser enganados. Expliquei como é que estão a ser roubados. Isto tem que ser resolvido, isto. Mas vou falar agora especificamente dos professores, que já disseram que no dia 2 de dezembro, que iniciam os exames, eles dizem que são capazes de congelar a nota ou de não controlar os exames.
Primeiro, queria que as pessoas percebessem que os professores não são vândalos, não. Muita atenção que no dia 17 de novembro, os professores queriam fazer uma marcha na cidade de Maputo, do Jardim dos Professores até a estátua de Eduardo Mondlane. Aliás, aquela estátua acho que já não é de Eduardo Mondlane, mas ok, queriam fazer uma marcha até a estátua que se diz de Eduardo Mondlane, na vida de Eduardo Mondlane, passa a repetição. Os professores foram barrados pela polícia. Professores, veja só, professores que ensinam as polícias, que ensinam os militares, que ensinam os presidentes, que ensinam os ministros, que formam uma nação. Professores foram barrados pela polícia. Disparou-se gás lacrimogéneos para os professores. Professores foram agredidos. Professores foram presos. 5 professores foram detidos, foram presos. 5 professores foram detidos. Foram tratados como quê? Marginais, como vândalos. Mas a marcha do Partido Frelimo aconteceu numa boa. Professores que têm dado o seu sangue, o seu suor para formar os nossos filhos, para formar esta nação, para garantir a capacidade do país ter gente qualificada para agarrar o país. Estes professores são baleados. Estes professores são presos. E estes professores não estão a reivindicar à toa. Ano 2022, os professores têm cerca de 2 meses e 18 dias de horas extras que ainda não foram pagos até hoje. No ano 2023, os professores têm 10 meses de horas extras não pagas. No ano 2024, os professores também têm 10 meses de horas extras não pagas. Se vocês considerarem que o magro, miserável salário que um professor tem, o professor que está ao nível, tem formação universitária, licenciatura, dizem que é o professor N1. O salário deste professor é 33 mil meticais. 33 mil meticais. O professor da categoria mais baixa, que é chamado professor N4, tem 17 mil meticais. O professor que dá aulas no extrato mais complexo do ensino, que é o ensino primário. Professor N4 tem 17 mil meticais. Que tipo de vida tem isto? Só para vocês verem um absurdo. Os salários mínimos por setores, o setor mais alto, que tem o salário mínimo mais alto, é o setor financeiro. No setor financeiro, o salário mínimo é 17 mil. Significa que no setor financeiro, a pessoa que limpa o chão do banco recebe o mesmo salário que um professor primário. Veja, não estou a dizer que o trabalho de limpar o chão não seja nobre, mas estou a fazer uma comparação. Uma pessoa que tem que formar uma nação, tem que estudar, tem que preparar a matéria, tem responsabilidade de vidas. A responsabilidade de um professor é uma responsabilidade superior. Tem que formar uma personalidade. Tem que fazer uma pessoa que amanhã tem responsabilidade do Estado, ser bem formada. E ele está a receber a mesma quantia de uma pessoa que no setor financeiro varre ali a sala, limpa as casas de banho. É o valor que estão a pagar ao professor. Como se não bastasse 3 anos de salários de horas extras em atraso. E para vocês perceberem muito bem isto, no dia 3 de janeiro deste ano, o porta-voz do Ministério da Educação veio em público mentir sobre os professores. Disse que as horas extras já estavam pagas. Que os professores que estavam na rua a reivindicar eram vândalos. Este termo vândalo já é usado há muito tempo. Os professores foram considerados vândalos. Os médicos foram considerados vândalos. Os polícias também, quando querem manifestar, dizem que são vândalos. Nós agora estamos a manifestar, também somos vândalos. Os únicos que não são vândalos é o Partido Frelimo e a sua malta. Tudo o resto são vândalos. O porta-voz do Ministério da Educação disse que eram vândalos. Estavam a ser pagos as horas extras. Nunca tinham sido pagos. Grande mentiroso. É por isso que há um professor que disse que o Ministério da Educação é um ministério que é um covil dos mentirosos. Que cada um quer competir quem mente melhor. Ainda este ano, o primeiro-ministro, Adriano Maleano, em abril, eu ainda era deputado, antes de eu renunciar, em abril, o primeiro-ministro foi ao Parlamento dizer
que já estavam pagos cerca de 70% das horas extras dos professores. Grande mentiroso. Outro também, mentiroso, compulsivo. Uma mentira doentia. E os professores reivindicaram isto, repudiaram isto. E o primeiro-ministro depois se reuniu com os professores. Com o diretor nacional da contabilidade pública. Prometeu naquele dia que iam ser todos pagos dentro de 2 meses. E até hoje, outra mentira. Então, são mentiras que vêm há 3 anos. 3 anos. Vocês analisem isto. Analisem isto. Cada um de vocês que está a assistir esta live. Imagina você ficar 3 anos, o teu marido 3 anos a ser mentido pelo patrão. Que vou te pagar, não te paga. Mas tu usa. E veja lá como os professores são usados. Os professores são obrigados a ir fazer campanha do Partido Frelimo. Os professores são usados, são obrigados a ser presidentes das mesas para fazer fraude. Os professores são usados quando o partido agora foi fazer marcha para provar que tem 70% e não tem, obrigou os professores a irem para lá. Portanto, os professores são humilhados, são forçados, são escravizados, participam nas reuniões do partido, têm que ir à campanha do partido, têm que fazer fraude, tudo mais, mas tem 3 anos de salários de horas extras de atraso. 3 anos de mentiras compulsivas. Para além de outras questões dos professores que ainda estão pendentes até hoje. E os professores hoje dizem que querem também manifestar-se. Os professores querem também usar esta oportunidade que vem para se manifestar. Parece que agora começaram a fazer alguns pagamentos. Mas tudo um entretenimento, um teatro. Pagam uma escola aqui, pagam outra escola aqui, e já não vão pagar as horas extras de 2022, vão pagar, dizem que estão a pagar as horas extras de 2023, mas uma escolinha aqui, uma escolinha só para enganar, porque sabem que próxima semana já vêm os exames. Mais outra manipulação, mentirosos, manipuladores da opinião pública. Então, os professores, para mim, têm toda a razão, neste momento, de dizer que querem se manifestar e que são capazes de congelar as notas, são capazes de não participar, não acompanhar os exames. De toda a razão. São 3 anos de humilhação, 3 anos de serem escravizados, serem chantageados. Tem toda a razão as pessoas. Então, entendam isso. E vocês, alunos, sejam solidários com os vossos próprios professores. Qual é o gozo, qual é o gosto de ter um professor que vem te ensinar, mas esse professor em casa tem um filho doente, nem tem assistência médica, nem tem como alimentar a família. O professor está a chorar de lágrimas lá de dentro de 3 anos de ser enganado, de ser mentido. Qual é o gozo que você tem? Você é estudante. Unam-se aos vossos professores. Solidarizem-se com os vossos professores. Que se resolvam os problemas dos vossos professores. Mostrem que vocês são estudantes com amor. São estudantes solidários. Solidarizem-se com os vossos professores. Estejam com os vossos professores. Abracem os vossos professores. Mostrem amor aos vossos professores. Tenho visto muitos estudantes aí a gritar Venâncio, Venâncio, Venâncio. Podem não gritar para mim. Gritem para os vossos professores. Gritem o nome dos vossos professores. Levantem o nome dos vossos professores na rua. Façam músicas para os vossos professores. Não é por acaso que a chanceler alemã Angela Merkel, uma das mulheres mais poderosas do mundo, mais inteligentes do mundo, mais influentes do mundo, ela disse que a única coisa que no governo dela teve coragem e orgulho de ter feito foi de pagar bem os professores da Alemanha. Pagar muito melhor o professor do que pagar o outro funcionário público. Porque ela dizia, se é um professor, eu não seria chanceler. Se é um professor, eu não seria presidente da Alemanha, a maior economia da Europa. Essa, a chanceler alemã. Isso não me esqueço. Ela disse, se é um professor, não estaríamos aqui, não teríamos governo. Se é um professor, não teríamos Estado. Se é um professor, não teríamos Alemanha. Se é um professor, não teríamos a maior economia da Europa. Portanto, vamos pagar bem os professores. Os outros que gritem, que façam o que quiser, mas eu vou pagar melhor os professores. E ela paga bem. Hoje, ser professor na Alemanha é um dos maiores orgulhos, uma das profissões de maior valia, de maior autoestima. O Estado cuida, acarinha. Estudantes, acarinhem os vossos professores. Pais, acarinhem os vossos professores. Povo moçambicano, acarinhemos os nossos professores. Porque, infelizmente, o nosso país foi governado. Se tivesse sido governado por professores, o país seria melhor. O problema é que o país sempre foi governado por nhonguistas. O país sempre foi governado por boladeiros. O país sempre foi governado
por mestres das boladas. Este aqui é o problema do país estar a afundar. E veja só, agora, o contrassenso, ENH, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. O PCA da ENH recebe quase 800 mil meticais. A administração da ENH com mais de 650 mil meticais por mês. Há moçambicanos, há professores, quando vão para o banco, só de pedir 200 mil meticais de empréstimo, o banco diz que você não tem capacidade de pagar 200 mil meticais em 5 anos. Mas há alguém que tem 800 mil meticais no mês. Chegou ao final do mês, entrou 800 mil na conta. Está na ENH. A empresa que está ligada aos gás, ao petróleo, aos hidrocarbonetos. A riqueza dos moçambicanos. Essa que nós temos sempre a falar, que é a riqueza do povo. A riqueza do povo significa o quê? Essa riqueza desses hidrocarbonetos, desse gás, desse petróleo, era para pagar as horas extras dos professores. Tirem desse dinheiro e pagam os professores. A mais-valia que vem do gás do petróleo. O país já exportou mais de 20 bilhões de dólares em gás. Por que não podemos tirar desse dinheiro para pagar as horas extras dos professores? Para resolver o problema dos médicos. Há mais de 10 anos os médicos estão com problemas pendurados. Compara só 800 mil meticais do PCA da ENH com 17 mil meticais do professor primário. Multiplica, você que é estudante, multiplica lá. Quantas vezes você vai multiplicar 17 mil para chegar a 800 mil? E vai lá ver, médicos, médico especialista em Moçambique. Quanto é que recebe? 80 mil meticais. Médico especialista, não é um médicozinho que fez ontem faculdade de medicina. Médico especialista recebe 80 mil meticais. PCA da ENH, 800 mil. E para ser PCA, nem precisa ter formação nenhuma. Basta ter o cartão do partido, saber fazer vivas, participar nas marchas, na campanha, organizar fraude eleitoral, logo é colocado como PCA, ganha 800 mil. Então, é um país em que privilegiamos aqui neste país a malandragem. Privilegiamos a esperteza, não a inteligência, não a formação, não a qualificação. Não o amor à pátria. O médico especialista, 80 mil. Boladeiro, mafioso. Na NH, PCA, 800 mil. Pega o salário de médico, multiplica por 10 vezes. Então, o PCA da NH, o salário mensal dele, equivale a 10 salários do médico especialista. Então, você junta 10 médicos especialistas, eles recebem o salário de uma pessoa que sai na NH, que nem precisa ter ido à escola, nem precisa ter sido bom estudante, às vezes eram pessoas das cábulas, há mafiosos, são os que depredam o povo, são os que andam a fazer falcatruas, são os que andam metidos nas fraudes eleitorais, está ali. Portanto, é um país onde é privilegiado a mentira, o suborno, a loucura e a malandragem. Então é isso, caros amigos. Então os professores estão aí. Até já foram à Assembleia da República, foram ao Primeiro-Ministro, foram variadíssimas reuniões com a Ministra da Educação. Tudo um conjunto de mentirosos e mafiosos. Os professores agora querem entrar em greve. Dizem que não vão controlar exames. Povo moçambicano, solidarizem-se com os vossos professores. Nós, pais, encarregados de educação, solidarizem-se com os professores. Estudantes, também solidarizem-se com os vossos professores. Estão a sofrer, estão a ser tratados como cães, como marginais, não são marginais. De uma vez por todas, temos que obrigar este governo a respeitar os professores. Mas como falo dos professores, também falo dos militares. Falo dos polícias. A gente tem visto muitos depoimentos dos polícias dizer que não foi isto que nós nos formamos na polícia. Sermos obrigados a ir à campanha de um partido. Não é isso que nós queremos. Então, essa nossa manifestação tem todo o sentido. Não é uma brincadeira, não. Queremos organizar o nosso país. Por isso, meus irmãos, e agora
é a altura de dar, estou a ver, temos com 126 mil pessoas em direto agora. Queria pedir a essas pessoas que estão em direto agora, porque vamos falar das medidas que a partir da manhã, não é depois da manhã, a partir da manhã. Portanto, hoje estamos em terça-feira, agora estamos em terça-feira, não é? Estamos em terça-feira agora. E o que nós queríamos? Nós queríamos, neste exato momento, agora são 17 horas e 25 minutos em Moçambique, penso que seja isso. Nós queríamos agora anunciar as medidas que vamos implementar a partir de amanhã. Medidas essas que são para forçar o governo, a comunidade internacional, a prestar atenção nos moçambicanos. Eu aqui falei de várias questões, do grito de socorro que todos nós estamos a clamar e queremos ser ouvidos. O povo moçambicano está a clamar e quer ser ouvido. As mães que perderam os seus filhos durante as manifestações querem ser ouvidas. As mães que foram até o Conselho Constitucional querer falar com a veneranda juíza-presidente Lúcia Ribeiro querem ser ouvidas. E como aquelas, há muitas outras mães. Soldados que estão perdidos, sem orientação, sem fardamento, sem subsídios, sem salários, querem ser ouvidos. Os polícias querem ser ouvidos. Os professores querem ser ouvidos. Os médicos querem ser ouvidos. Os juízes querem ser ouvidos. Os procuradores querem ser ouvidos. O povo quer ser ouvido em relação à verdade eleitoral. O povo não vai aceitar que se mantenham as mentiras eternamente, as mentiras eleitorais. O povo não aceita isso. E vemos que o Partido Frelimo, o presidente da República, quer brincar com as pessoas. É por isso que até hoje, a esta altura, não respondeu a minha carta. Até hoje, a esta altura, o Conselho Constitucional faz um comunicado daqueles que até despreza vidas humanas. Os professores estão a ser desprezados, os médicos estão a ser desprezados, o povo está sendo desprezado. O roubo continua no Estado, a corrupção continua no Estado, as mortes continuam no Estado. Por falar nisso, agora que os professores tinham dito que querem fazer esta greve, digamos assim, um dos professores que faz parte da direção desta associação que surgiu agora, que chama-se ANAPRO, Associação Nacional dos Professores, foi raptado. Foi sequestrado, torturado num saco. Ainda dispararam tiros para cima e disseram que vai lá. Torturado fisicamente e psicologicamente. Para lhe meter medo. É assim como o governo da Frelimo resolve os assuntos. Ao invés de resolver os assuntos da reivindicação, ameaça, rapta, e é assim. Amedronta, terroriza. Então, meus amigos, os próximos tempos, as medidas que nós vamos implementar para que o povo moçambicano seja respeitado, seja ouvido, para que se ouça o grito esse lençol infindado dos jovens desempregados, que não tem eira, não tem beira, não tem nada a olhar para frente nem para trás. Estão com uma mão à frente, estão com uma mão atrás, todos os dias, depressivos, desamparados. Estão à deriva, estão no mar alto à deriva, sem nenhuma direção. Sem nenhuma direção. Ainda são chamados de vândalos. Temos que fazer alguma coisa para que se ouça o grito dos moçambicanos. Deve ser ouvido o grito dos moçambicanos. Portanto, vou pedir, mais uma vez, aos empresários, com os quais eu já disse quais são os planos, os projetos que nós temos para os empresários. Vamos pedir também a todo o povo moçambicano paciência, resistência, muita paciência, muita resistência. Há guerras que têm que ser ganhas com muita paciência, muita resistência, muito sacrifício. A partir da manhã, hoje é dia 26 de novembro de 2024, a partir da manhã, dia 27 de novembro de 2024, quarta-feira, por 3 dias, nós vamos fazer algo inédito. Nós precisamos ser unidos, precisamos de agir numa única voz. Como dizia a Quitéria, como dizia a Fátima Membiri no seu post, dizia que desde que nasceu nunca tinha visto os moçambicanos unidos agirem
num único comando. É amor à sua própria pátria. É o que nós temos que fazer amanhã. É amor à nossa pátria, não amor ao nosso partido. Não amor à nossa associação. Não amor à nossa igreja. Não amor à nossa família. Não amor aos nossos amigos. Mas amor à nossa pátria. Ao amor à nossa pátria, para a salvação da nossa pátria. Nós amanhã, dia 27 de novembro de 2024, vamos fazer algo inédito. Vamos preparar cartazes que vamos pôr em todas as nossas viaturas, vamos pôr em todas as nossas motorizadas, bicicletas, vamos pôr em todas, quem tiver possibilidade de pôr nas suas camisetas, vamos preparar cartazes reivindicativos. Vamos pôr em todos os carros que entrarem nas cidades amanhã devem ter cartazes reivindicativos. Ao entrarmos nas cidades amanhã, todas as cidades, Maputo, Beira, Xai-Xai, Nhembane, Manica, Chimoio, Nampula, Pemba, Quelimane, por aí, Nacala Porto, todas as cidades, todos os carros que forem as cidades, amanhã tem que ter cartazes reivindicativos. Pomos cartazes de que não queremos mais mortes em Moçambique. Queremos a verdade eleitoral. Queremos os nossos votos. Queremos que se indemnize os irmãos assassinados. Queremos justiça em Moçambique. Queremos o fim dos raptos. Queremos o fim dos sequestros. Queremos que se valorize os nossos irmãos que estão em Cabo Delgado a lutar no teatro. Não queremos polícia partidarizada, não queremos levar polícias para fazer trabalho de partidos. Queremos o amor dos moçambicanos, que a Frelimo nos dividiu. A Frelimo pôs-nos como inimigos uns dos outros, por causa da ganância. Para ficarem com as riquezas, nos puseram uns a nos matarmos aos outros. Não queremos mais genocídio entre os irmãos. Não queremos mais gás lacrimogêneo, não queremos mais. Vamos pôr nos nossos carros, vamos pôr nas nossas viaturas, nossas bicicletas, nossas motorizadas. Vamos entrar amanhã, todos nós, com bandeiras, com cartazes reivindicativos contra esta miséria, esta ditadura em que o país se encontra. Vamos entrar todos os carros com cartazes, todos a entrar nas cidades. A partir das 8 horas, atenção que vou dizer agora, muita atenção que vou dizer agora. Atenção que vou dizer agora. A partir das 8 horas, em plena estrada, na estrada, não nos passeios onde se estacionam os carros, não. Vamos usar as nossas estradas como parque de estacionamento amanhã. Em plena estrada, às 8 horas, com os carros cheios de cartazes. Vamos desligar os carros na estrada. Fechamos o carro, vamos andar a pé. Por isso estou a pedir sacrifício para os moçambicanos. Vamos andar a pé até o local de trabalho. Quer estacionar na estrada junto ao seu trabalho, melhor. Mas vamos parar os carros às 8 horas. Desligamos os carros, onde o carro estiver, desliga o carro. Deixa o carro no meio da estrada com os teus cartazes. Peguem-se. E ninguém para de trabalhar. Vamos todos trabalhar. Desliga o carro, deixa o carro no meio da estrada. Deixa o carro com os cartazes, vai trabalhar. 8 horas, trabalhar, 9 horas, 10 horas, o carro fica no meio da estrada. Os carros ficam estacionados na estrada. O parque de estacionamento amanhã é a própria estrada. As estradas principais
paramos os carros, paramos os caminhões, paramos os veículos, paramos as motorizadas, paramos tudo, paramos as bicicletas. Desligamos tudo. E pegamos a nós, vamos até ao serviço. Trabalhar. Os que não trabalham, o que devem fazer? Os irmãos que não têm trabalho, desamparados, comecem a levantar os vossos cartazes. No meio dos carros parados, levantem e comecem a reivindicação com os cartazes. A reivindicar com os cartazes. Como os carros vão estar cheios, nem tem como disparar gás lacrimogéneo para ninguém. Também já disse, não queremos vandalismo. Os que estiverem a vandalizar não são nossos, são deles. Vamos parar as nossas viaturas, paramos os nossos carros no meio da estrada. Paramos os carros no meio da estrada. Quem quiser também pode ficar na sua viatura. A verdade é que os carros vão entrar na cidade e vão ficar parados. Achas por bem que queres ficar na viatura? Fica, não há problema nenhum. Paramos os carros no meio da estrada. Às 8 horas, os carros ficam todos parados. Com bandeiras, com dísticos e tudo mais espalhados em todas as cidades de Moçambique. Sai, vai trabalhar. 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, o carro está parado. Até a altura em que termina, o quê? Trabalho na função pública. Termina aqui, às 15h30. Às 15h30, voltamos para onde estiverem os carros. Ou quem estiver à distância, não tem problema. Pode fazer isso à distância. Às 15h30 e ponto, voltamos a entoar aquilo que nos une a todos nós. Voltamos a entoar aquilo que nos une a todos nós. Desta vez, vamos cantar 2 hinos. Vamos cantar primeiro o hino nacional. Vamos cantar o hino nacional das 15h30 até às 15h45. Portanto, 15 minutos estaremos a cantar o hino nacional. 15 minutos. Repetimos. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não interessa. Das 15h30 até as 15h45, cantamos o hino nacional. Se o teu carro está longe, canta onde você estiver com todos os irmãos. Vamos cantar o hino nacional. Das 15h30 até... das 15h45 até as 16 horas, vamos cantar o hino da África. Quem não conhece o hino da África? O hino da África é cantado em várias línguas. Várias línguas nacionais, em inglês, em português. O hino da África. Vamos cantar das 15h45 até às 16 horas. Às 16 horas, cada um de nós entra na sua viatura, liga a sua ignição, vamos para casa. E como sempre, às 21 horas, voltamos com as nossas paneladas. E quero pedir uma coisa. Ninguém fica fora de casa quando terminar o nosso programa às 16 horas. Todos nós para casa. Os verdadeiros vândalos é que vão ficar aí nas ruas à noite. Vamos para as nossas casas. A verdade é uma, volto a repetir, para que todo mundo possa entender. É preciso sacrifício, sim, porque a Frelimo está a brincar conosco. E esta medida ainda é a primeira. Às 8 horas, vamos parar as nossas viaturas na estrada. Parqueamos as nossas viaturas na estrada. Todas as estradas, paramos as viaturas, desligamos as viaturas. Desligamos as motorizadas, paramos as bicicletas. Paramos os chopelas. Paramos os chovas. E caminhamos a pé até o local de trabalho. Às 15h30, depois saímos do trabalho, nos juntamos, como já nos juntamos, as pessoas têm experiência disso, cantamos o hino nacional por 15 minutos, cantamos o hino nacional. Levantando também os nossos dísticos, os nossos cartazes, cantamos o hino nacional, das 15h30 até 15h45. Das 15h45 até 16 horas, vamos cantar o hino da África. O hino da África, que tem uma mensagem muito forte.
sobre os africanos. Que os líderes africanos já se esqueceram dessa mensagem. Que os líderes africanos estão a violar a própria mensagem que tem o hino da África. Alguns líderes africanos, os líderes dos movimentos nacionalistas, que hoje se tornaram movimentos corruptos, que hoje se tornaram movimentos ditatoriais, já esqueceram o que traz o espírito da África. Já se esqueceram o que traz o espírito do hino da África. Então teremos, meus amigos, 30 minutos de canto. 15h30 a 15h45, hino nacional. 15h45 até 16 horas, o hino da África. Também temos que aprender o hino da África. Porque este movimento é um movimento para unir não só os moçambicanos, mas também para unir os africanos. Que nós, como africanos, também estamos a perder a nossa autoestima. Porque estamos sempre a ser associados à corrupção, estamos sempre a ser associados à ladruagem, estamos sempre a ser associados ao assassinato, estamos sempre a ser associados à ignorância, ao atraso, ao subdesenvolvimento, aos raptos, aos sequestros, ao tráfico de mulheres, tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos, tráfico de drogas. É isto que olham para a África. Lugar de doenças, de perdição e de miséria. O hino da África há de vir nos solidificar como moçambicanos, como africanos, e mostrar que a África é grande. E o futuro do mundo está em África. Do mesmo jeito que a África é o berço da humanidade. Toda a humanidade, toda a civilização humana, ela parte da África. E que esses líderes corruptos nos fizeram esquecer isso. Esses líderes corruptos dissolveram isso nas nossas mentes. Esses líderes corruptos não nos ensinaram, não nos permitiram desenvolver a verdadeira cultura africana. Fizeram desprezar a própria África. Fizeram desprezar a nossa própria terra. Olham para a nossa terra como centro para sacar riquezas. É por isso que eles próprios não têm vergonha. Tem hospitais a cair em Moçambique, mas sabem se gabar que foram fazer consulta em Nelspruit, em Bantaia, em Dar es Salaam, em Bombaim, no Catar, em Dubai, em Abu Dhabi. Gabam-se de ter ido a Texas, a Dallas, fazer consultas. A minha consulta correu muito bem. Mas no seu país, nem sequer paracetamol tem. No seu país, os miúdos não têm livros escolares. Estudam no chão. Levam blocos de construção para fazer como uma secretária. O filho estuda onde? O filho está em Cambridge. O filho está a estudar em Harvard. O filho está a estudar em Witwatersrand. O filho está a estudar grandes universidades do mundo. Está-se a formar em grandes universidades do mundo. Em Coimbra. Na Universidade de Porto, em Lisboa. O filho está a estudar em vários outros países. Nem Moçambique. Desgraça na educação, desgraça na saúde. Gostam de ir passear nas Bahamas, onde há turismo, nas Maurícias, porque tem boa estrada, tem uma estrada boa, que é um tapete. Ainda gozam, tiram fotografias nas estradas de tapete, mas deixam as estradas ficar cheias de buraco em Moçambique. Gostam de usar exemplos da Noruega, onde o petróleo e o gás desenvolve o povo é feliz, a educação é de borla, a saúde é de borla, porque tiram gás, tiram petróleo para investir no seu povo. Em Moçambique, tiram gás, tiram petróleo para meter nos seus bolsos, para ter casa em Paris, para ter casa em Los Angeles, para ter casa em Nova York. Mas em Moçambique, as pessoas estão em casas de capim, ainda por cima, hospitais, centros de saúde, que não tem janelas, não tem portas, não tem nada, não tem água, não tem saneamento. Estes líderes gabam, são estes líderes que fizeram o quê? Mataram o verdadeiro orgulho, a verdadeira essência da África. Que a África é o berço da humanidade. A África é o berço da humanidade. É aqui em África onde começou a filosofia, onde começou a ciência, onde começou a técnica, a artes. Vieram da África. É por isso que dizem que é o berço da humanidade.
As grandes religiões no mundo, todas elas tiveram base em África. Todos os grandes profetas do mundo passaram por África. E hoje são eles que passam a imagem da África, de uma África corrupta, de uma África assassina, de uma África de doenças, de uma África atrasada, de uma África suja, porca, nojenta. Por isso, meus irmãos, o nosso canto, o nosso hino amanhã, das 15h30 às 15h45, hino nacional. 15h45 até 16 horas, vamos fazer o hino da África. Depois disso, 16 horas, quando você se meter no seu carro, há de haver engarrafamento. Quero pedir aos moçambicanos paciência. Se for para levar 3 horas para ir para casa, vai, estás feliz. Combateste um bom combate. Lutaste para que o teu país fosse feliz, para que o teu país fosse livre. Não te preocupes. Vai na calma. Se vais levar 3 horas, 4 horas a chegar a casa, não se preocupe. Entenda como um dia de libertação do seu país em que você está a colaborar com isso. Vou pedir aos moçambicanos paciência. Vamos ter como as grandes culturas do mundo. No Japão, hoje em dia, o nível de paciência do japonês é incrível. Ele está atrasado, mas nunca vai passar quando um peão quer atravessar. É uma cultura, aquilo faz. São os governos que criam essa cultura. Ensinam isso. Em Moçambique não nos ensinam isso. O nosso governo nos ensina só a tomar cerveja, a beber whisky, a fazer exibições lá no... Como é que chama aquilo? Há um lugar lá onde gosto muito de ir, ali na praia, para depois exibir na segunda-feira, que eu gastei 100 mil meticais ontem. Vê lá este whisky que eu bebi. Vê lá este champanhe que veio da Inglaterra. É isto a cultura que ensinam. Não nos ensinam a educação. Não há educação cívica. Não há educação cívica. A ter paciência com o irmão. A saber como se comportar na estrada. Saber respeitar o peão. Quando estamos de carro, a gente buzina com o peão. Sai daí, que o carro quer passar. É isto que não nos ensinam. Mas quando vão aos outros países, gostam de ver essa cultura. Então, eu queria também aproveitar agora, pedir a todos os moçambicanos paciência. A partir das 16 horas, vamos ter paciência. Claro que vamos buzinar, é isso que eu também queria dizer. Mas não vamos buzinar para perturbar a ninguém. Vamos buzinar como parte do nosso protesto. Das 16 horas, enquanto você vai para casa, buzina em todo o seu caminho até chegar a casa. Faltava dizer isto, que é importante. Buzina, mas buzina de alegria. Não buzina porque os carros estão a demorar. Deixa o carro demorar quanto quiser. Não se preocupe. Nem que a gente leve 5 horas para chegar a casa. Aquilo que está entrando agora, porque há pessoas que provavelmente só agora estão se a ligar à nossa live. Nós vamos nos manifestar amanhã, no outro dia, esta noite, fazer cartazes, encher as viaturas de cartazes reivindicativos, encher o chopela de cartazes, encher as motorizadas de cartazes, encher as bicicletas de cartazes. Vamos entrar nas cidades, todas as cidades de Moçambique, todas as cidades. Beira, Quilimane, Nampula, mostrem que vocês também são fortes. Beira, Quilimane eram as nossas cidades, Nampula eram as cidades de referência para protestos, para manifestações. Mas hoje parece que Maputo está a levar alguma vantagem. Mas vocês são fortes, vocês são fortes. Beira, vocês são muito fortes aí na Beira. Samora Machel, quando chegou na Beira, disse que chegamos na cidade da reação. Portanto, Samora Machel reconhecia a Beira como espírito muito forte. Então, todas as cidades de Moçambique entraram com os carros, vamos bloquear, não bloquear, vamos cobrir os nossos carros com cartazes reivindicativos. Todos os nossos carros vamos cobrir com cartazes reivindicativos, com bandeiras reivindicativas. Quem não tiver nenhuma bandeira, levanta uma bandeira branca, que é a bandeira da paz. Já é tudo. Só ter a bandeira branca da paz. Entramos na cidade a partir das 8 horas. Onde você estiver, desliga o carro. Deixa o carro ali onde está. Sai a pé, vai trabalhar. E os carros vão ficar das 8 até as 15h30 parados. Portanto, as estradas são o nosso parque de estacionamento amanhã. Às 15h30 começamos onde estivemos a entoar o hino nacional de Moçambique. Das 15h30 até 15h45. Das 15h45 até 16h vamos entoar o hino da África. Das 16 h
Até às tantas, saímos com os carros para casa a buzinar em todo o caminho até tu chegares à tua casa. Se você sai da baixa da cidade de Maputo, da 25 de setembro até Boane, então buzina da 25 de setembro até Boane, quando você chegar à sua casa em Boane, a buzinar sem parar, a buzinar sem parar, a buzinar sem parar. E assim, meus irmãos, nós anunciamos a terceira fase da quarta etapa das manifestações nacionais e gerais, que iniciam amanhã, dia 27, depois da manhã, dia 28, e depois da manhã, dia 29. Portanto, quarta-feira, dia 27, quinta-feira, dia 28, sexta-feira, dia 29. 3 dias de paralisação dos carros, de transformação das cidades em parque de viaturas, de transformação das estradas nas cidades em parque de estacionamento. Nós vamos trabalhar, nós vamos parquear. Estudantes, desempregados, estejam também espalhados nas cidades com os vossos cartazes. Estudantes que não estão a trabalhar, foram formar-se na faculdade e não estão a trabalhar, vão com as vossas togas, as vossas roupas de formação, vão também. Enquanto estiveram os carros paralisados, reivindique onde você estiver com os teus cartazes, com a tua roupa, com a tua toga, sai com a sua toga. Vocês que se formaram em medicina, se formaram em enfermagem, vão com a vossa roupa de enfermagem também para a rua. Vocês que são desempregados, são estudantes, vão, a última roupa de estudante, leva para a rua, levem todos os uniformes que vocês tiveram formação e que não tem colocação. Vamos para a rua manifestar. Vamos para a rua levantar os nossos cartazes. Tá bom? E teremos muito tempo para o fazer. Das 8 até as 16 horas. Estão livres de andar pela cidade toda a manifestar com os vossos cartazes todos. Porque as cidades estarão todas paradas. Nenhum carro vai andar. Nenhum carro, nenhum autocarro, nenhuma chimbombo, nenhuma mota, nenhum chopela, nenhum chova, nenhuma bicicleta se move nas cidades. Tudo parado. Tudo cheio de cartazes, tudo cheio de bandeiras brancas. Meus amigos, e assim foi o anúncio da terceira fase da quarta etapa das manifestações gerais e nacionais em Moçambique. Muito obrigado por tudo. Obrigado por vocês estarem aqui conosco e agradecemos sobretudo a Deus. Um forte abraço para todos vocês. Forte abraço para todos. Um beijo. E